Caríssimo irmão, caríssima irmã, caríssimos irmãos, em Jesus Cristo, que bom encontrar mais uma vez. Eu fico feliz quando eu venho fazer um vídeo para conversar com você. Você que talvez eu nem conheça pessoalmente, né? Porque tenho mais de 1000 pessoas que ouvem, que seguem nossos vídeos, né? E à medida que vai aumentando, né? E eu espero que aumente mais, você que está me ouvindo, convide os seus amigos, seus parentes para se inscrever também no meu programa, para que nós possamos evangelizar. Cada pessoa que você consegue para o meu programa, você está fazendo evangelização, porque você está proporcionando àquela pessoa a palavra de Deus, nosso Senhor. Portanto, a palavra de Deus, conforme a igreja, nossa igreja católica ensina. Portanto, faça esse trabalho evangélico bonito, esse apostolado. Tem um amigo, peça o celular dele, faça como eu faço. A pessoa vai falar comigo, que eu nunca vi, a gente conversa, depois diz, tem celular? Tem. Então vamos ver, abra no YouTube. Aí, não sabia não, fique sabendo. Agora, a partir de agora, você está inscrita e vai ouvir a palavra de Deus. Bom, mas vamos pedir a proteção do Espírito Santo, que ele venha agora neste momento sobre mim, sobre você, ou sobre vocês todos, para que nós possamos, eu possa falar aquilo que ele quer e vocês entendam a palavra do Senhor. Que Nossa Senhora, nossa boa mãe, ela que ouviu a voz de Deus, aceitou a voz de Deus, se prontificou a viver a voz de Deus, a palavra de Deus, e viveu de fato toda a sua vida, ela nos ajuda, como mãe querida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, vou tocar hoje num assunto muito sério, muito atual, constantemente, mas olha, essa palavra é forte, constantemente, viu? Estou falando sério, constantemente. Chega lá no meu quarto, onde eu atendo as pessoas lá na igreja, na minha sala, alguma pessoa, quase todos os dias, com problemas sérios, pessoas com angústia forte, com ansiedade e até mesmo com desespero. Pessoas que já tentaram suicídio. E não pensem que se trata só de pessoas idosas, não. Pessoas jovens. Impressionante. É impressionante. Esteve comigo uma moça que me deixou muito impressionado. Jovem, mas totalmente perturbada. Tentou já o suicídio várias vezes. E na véspera de ir lá à igreja, ela tinha tentado de novo. É uma coisa séria. Estamos vivendo um período muito grave de desorientação total na nossa vida. Quais são as causas, quais são os motivos, as razões desse sofrimento todo? Eu diria, são muitas e muito variadas, são muito e diversas. Eu vou citar apenas algumas, no meu ponto de vista. O lar, o doce lar, ou melhor, o lar que devia ser o doce lar, muitas vezes é o lugar do desespero, da briga, da incompreensão, da tortura. A pessoa se sente melhor fora de casa do que em casa. O lar realmente é um lugar de desespero, de brigas, de incompreensões. Segundo, a educação familiar, desde criança. Se você tem uma boa educação, certamente terá todas as possibilidades de ter uma vida boa. A plantinha nasce, se você rega e põe os elementos necessários para que ela possa crescer, ela vai crescer. E forte e bonita. Mas se você despreza, deixa o sabor do vento, da chuva, do sol,
será que ela vai crescer? Vai crescer, talvez, mas raquítica, sem produzir muitas coisas, nem sem dar um bom fruto. Olha, a formação que nós recebemos em casa, a educação, eu falo educação em todos os sentidos, a educação das maneiras de falar, maneira de comer, maneira de tratar as pessoas, a educação que vai ajudando desde criança a pessoa a se estruturar na vida, a se realizar, a se endireitar, a caminhar certo, é fundamental, muito fundamental. Se você cria uma criança num ambiente péssimo, sem vida, sem religião, sem amor, sem carinho, aquela criança tende a se tornar uma pessoa revoltada, nervosa, agitada. Muito bem. Outro problema é a formação do caráter. Infelizmente, dificilmente uma pessoa que não tem formação de caráter vai ser uma pessoa honesta, vai ser uma pessoa sincera, vai ser uma pessoa fiel, leal. Dificilmente. O caráter deve ser moldado de tal maneira que cada pessoa vai se preparando para a vida com a ajuda dos pais, dos professores, mas sobretudo dos pais, do seu lar, preparando o seu caráter para que ele seja uma pessoa distinta, honesta, sincera, religiosa, socialmente recomendável, humana. Depois a própria educação, eu acabei de falar, educação no comer, no falar, no atender as pessoas, educação nos gestos, nas palavras que você diz. Falta de educação vai gerar pessoas revoltadas. Então, a falta de formação e vivências religiosas. Se você não tem uma formação religiosa, não tem uma vivência religiosa, se Deus não aparece a você na sua infância, adolescência, na sua casa, nos anos, seus estudos, quando você ficar maduro, não tem para onde recorrer. Se não há Deus, você vai para onde? Vai para o demônio. Vai para os atrativos do mundo, os comodismos, relaxamento, a falta de caráter, roubo, suicídio e outras tantas coisas, né? Assaltos, falta de vivência religiosa. Sem Deus, a pessoa cresce deformada, cresce segundo sua concupiscência, cresce conforme suas más tendências. O ambiente em que se vive, muitas vezes é péssimo, ambiente do trabalho, ambiente do estudo. Só há pessoas más, costumes maus, onde se aprende tudo que não presta. Dificilmente um preso, no ambiente que ele está, no meio dos outros colegas, ele vai se restabelecer. Ele precisa de formação, ele precisa de ajuda. A estrutura da sociedade hoje em dia, meu Deus do céu, é um convite para só o comodismo, para a riqueza, para a ganância, para a briga, para o luxo. A estrutura que marginaliza certas pessoas, os pobres, os necessitados. A estrutura da sociedade em que alguns têm tudo e outros não têm nada. E esse que não tem nada procura ter alguma coisa para sobreviver, de alguma maneira. Já os que têm tudo procuram gozar como pode, abusar dos dons que possui, da riqueza que tem. Os traumas. Nós vamos, durante a infância e a adolescência,
tendo traumas de vez em quando. E esses traumas vão muitas vezes se acumulando. Se não são tratados logo, se não são descobertos e tratados, esses traumas vão complicar a vida da gente. Trauma porque passou necessidades na infância, passou, não foi compreendido, não foi amado, foi maltratado, foi abusado. Então esses traumas ficam dentro da pessoa. E quando você fica adulto e começa a enfrentar o mundo, esses traumas vêm à tona. Então você quer se vingar, você quer ter o que não teve, você quer tratar os outros como foi tratado. Aí vem muitos traumas que você nem pensava. Daí a necessidade de se conhecer. Então eu digo outra causa, desconhecimento da própria personalidade. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um temperamento, tem uma personalidade própria. É como os dedos da mão. Eles são semelhantes, mas não são iguais. Assim são as pessoas. Numa família de alguns filhos, 2, 3, 4 filhos, eles são semelhantes, têm o mesmo sangue, mas não são iguais. Então tem que descobrir a minha personalidade, como eu sou, o meu temperamento. Eu pergunto a você, você já fez um teste de temperamento? 2, 3 testes para descobrir quem é você? Olhe, meus caros irmãos, muitas pessoas morrem sem saber quem é. Porque não são capazes de parar, mergulhar dentro de si, fazer um teste, um exame. Quem eu sou? Como é o meu temperamento? Como é a minha personalidade? Cada pessoa, eu vou fazer uma comparação aqui para você entender. Cada pessoa tem um lado esquerdo, tem muitas qualidades, muitos carismas, muitos dons. No outro lado, tem um cesto cheio de defeitos. Ninguém nasce perfeito. Só Maria Santíssima, Jesus que é Deus, mas todos nós nascemos com problemas. Com o nosso temperamento, a ira desenfreada, a tendência ao luxo, a ganância, ou então a preguiça, a inatividade, não fazer nada, ou então a fazer demais, pessoa ansiosa. Todos nós nascemos assim, com nossas qualidades, nossos defeitos. Qual é a nossa obrigação? Descobrir, erradicar as qualidades e desenvolvê-las, aprimorá-las, para usá-las para o bem nosso e dos outros. Qual é a nossa obrigação? Descobrir os nossos defeitos, para arrancar esses defeitos. Eu fico pensando em muitas pessoas que são acusadas de tantos males na sociedade, e eu me pergunto, como foi a formação no lar, sua infância, sua adolescência? Como foi a sua formação de caráter? Como foi o seu exame do seu mundo psicológico, da sua personalidade? Houve alguém que lhe disse, que lhe apontou os defeitos para corrigi-los? E apontou também, quer dizer, para corrigi-los, não é para criticar, maltratar, desprezar, marginalizar. Apontou também as qualidades para desenvolvê-las. Você tem capacidade disso, vamos desenvolver? Quantas pessoas se casam sem conhecer nada do outro, nem de si mesmo? Os choques serão inevitáveis, as crises serão, quando menos espera, chegarão em grande quantidade e fortes. É preciso, meu irmão, descobrir, examinar a nossa personalidade, a nossa estrutura psíquica. Física, nós temos muito cuidado. Saber nossas doenças, porque a doença aparece, logo estoura, vem a dor, vem a impossibilidade de fazer isso ou aquilo, então a gente se preocupa. Vai tudo que é médico, faz tudo que é exame. As filas aí nos hospitais,
nas clínicas são enormes, são longas, mas o exame psíquico da minha personalidade, e olhe bem, fazer isso com pessoas adequadas, porque se você vai fazer com um psiquiatra, um psicólogo doido, ou então cheio de defeitos, imorais, ateus, sem fé, sem religião, vai ser pior para você. Você não vai descobrir nada. Por isso eu aconselho a leitura de bons livros sobre esses assuntos. E depois faça um autoexame e descubra suas qualidades para desenvolvê-las. Eu não sei cantar, não sei aprender com isso. Mas sabe falar? Sabe orientar? Ótimo. Aproveite, é uma qualidade que outros não têm. Mas eu sei cantar, então aproveite o dom que Deus lhe deu. Cada um tem suas qualidades e defeitos. Nós precisamos fazer um exame nosso, crítico da nossa vida. Como é nossa estrutura psíquica? Tudo isso, meus caros, todos esses defeitos, dessas carências, gera um crescimento etário de idade, você vai crescendo, mas psíquico vai desenvolvendo todos esses problemas, e religioso, humano e físico deficientes. É um crescimento deficiente em todo esse mundo. Na idade, se você não cuida também da saúde física, é um crescimento psíquico deficiente se você não cuida da sua alma, seu mundo psicológico. É um deficiente religioso que vai crescendo porque você nunca teve a base, nunca. É uma deficiência e um crescimento anormal humano, porque às vezes você vai agir como um bicho, mal educado, estúpido, e assim por diante. A deficiência cresce conosco na medida em que nós não nos incomodamos em consertar o que está errado e desenvolver o que está bom. Essa deficiência é horrível. Nosso desenvolvimento será fraco, incapaz de enfrentar as crises e dificuldades da vida cotidiana. Olha, eu estou apontando aqui algumas causas, do meu ponto de vista. Eu não sou psicólogo formado, mas eu estudo muito, eu leio muito e observo muito. E sou formado na Universidade da Vida. São tantas pessoas que me procuram na igreja para uma orientação, e eu procuro as soluções, estudá-las, baseado nisso que eu estou falando. Se eu estiver errado, algum psicólogo, psiquiatra me corrija. Caríssimos irmãos, na medida em que se cresce nos anos, mais desespero aparece. Mais desespero aparece diante dos problemas que inevitavelmente vão aparecer. Se não estamos preparados para enfrentar, a coisa será difícil, complicada. Se estamos preparados, vai ser difícil e complicado. Você imagine se você não está preparado. Sem saber nem poder enfrentar as avalanches da vida, o indivíduo ou procura curas erradas, meios para se curar, para enfrentar os problemas, meios errados, que o leva cada vez mais para as profundezas da insolubilidade dos seus problemas, ou desespera de uma vez. Aí vai procurar soluções drásticas, como o suicídio, o que acontece constantemente. Aquela moça de que eu falei há pouco, sobre a qual eu falei há pouco, me dizia, já tentei o suicídio muitas vezes. Estava com o braço, o corpo todo cheio de tatuagens. Eu perguntei, por que você está assim? E ela me disse, para cobrir as tentativas que eu faço de suicídio, me cortando. Caríssimos irmãos e irmãs, é triste o fim daquele
que não está preparado para enfrentar os problemas inevitáveis da vida. Inevitáveis. E é isso que vai provocar essa ansiedade, essa angústia, esse desespero. E como não tem a formação básica, não tem os meios certos, não teve uma formação religiosa, psíquica, humana, então o que vai acontecer? Vai estourar. Vai se vingar nos outros ou se vingar em si mesmo. Daí a necessidade de fazer um estudo sério, uma preparação séria, para que você, com Deus, consigo mesmo, com os outros, você possa estar bem. Mesmo assim vai enfrentar crise, dificuldade, angústia, mas será diferente. Você tem problemas, mas agora o enfrentamento é diferente. Você está com a couraça, você está com escudo, você está com capacete. Você pode lutar e a vitória será inevitável. Do contrário, a derrota será também inevitável. Caríssimos irmãos e irmãs, tenho muita coisa para conversar com você. As minhas experiências como sacerdote, conversas com meus amigos, meus fiéis, meus irmãos, minhas irmãs, muita coisa para falar sobre esse assunto, sobre a ocupação. Hoje eu queria, esse tema nosso é sobre ocupação, preocupação, angústia, ansiedade, etc. Estou mostrando algumas causas, alguns motivos, mas nós vamos estudar isso devagar em outros vídeos. Eu gostaria da próxima vez de salientar duas causas dessa angústia, viu? Duas. E depois, no final de tudo, faremos um vídeo sobre os remédios, os possíveis remédios. Sempre digo, não sou psicólogo formado, sou formado na psicologia da vida. Tenho cursos, muitos cursos de universidade, mas não de psicologia, mas muito estudo, muita palestra, muito livro lido, para, com a minha experiência e com a ajuda de Deus, poder falar com você sobre isso. Eu quero apenas ajudar. Espero que você compreenda e, se for bom para você, veja, ouça esse vídeo e outros que eu vou fazer. Por hoje, muito obrigado e até a próxima ocasião. Amém?